sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar sobre blocos retangulares e volume. Sem enrolações, vamos começar com um desafio. Quantos cubos pequenos há na composição abaixo? Vou rodar uma animação e vocês vão contar de um em um. Preparados? E aí, quantos cubinhos pequenos você contou? Se você não errou conta, chegou em 60 cubinhos. Observe que fizemos a contagem dos cubinhos um a um. Será que há alguma estratégia mais prática para fazermos essa contagem? Fica pensando nisso e vamos para mais um desafio. Você conhece o cubo mágico? Ele é um quebra-cabeça na forma de um cubo, onde cada uma das 6 faces tem cores diferentes e são divididas em 9 partes de tamanhos iguais. As linhas e colunas devem ser giradas para que o cubo seja montado. Após resolver, o quebra-cabeça deve ficar conforme a figura da direita. Vamos responder algumas perguntas a partir do cubo mágico. Quantos cubos menores formam o cubo mágico? Vou rodar a animação e vocês podem contar por aí. Tudo bem? Se você não errou conta, você chegou em 27 cubinhos. A segunda pergunta é: quantos cubos pequenos têm 3 faces pintadas? Vamos começar com a face em amarelo. Temos 4 cubinhos com 3 faces pintadas. Observe as setinhas. Agora, vamos para a face em verde. Já contamos 2 cubinhos, pois são em comum com a face em amarelo. E temos mais 2. Veja as setinhas. Agora, vamos para a face em vermelho. Já contamos 3, que são em comum com as faces em amarelo e verde. E ainda temos mais 1. Por fim, perceba que ainda temos um cubinho na parte de trás. Você concorda? Ou seja, temos ao todo 8 cubinhos com 3 faces pintadas. Por fim, vamos observar quantos cubos têm exatamente uma face pintada. Veja que os cubinhos com uma face pintada são aqueles do centro de cada face do cubo mágico. Perceba que temos um por face do cubo mágico. Ou seja, como temos 6 faces no cubo mágico, temos 6 cubinhos com apenas uma face pintada. Estamos trabalhando com a ideia de volume. O volume mede a capacidade ou o espaço que um objeto ocupa. Vamos começar definindo o que é uma unidade de volume. Vamos definir que cada cubinho que estamos trabalhando é a nossa unidade de volume. Ou seja, quando perguntamos quantos cubos pequenos há na composição abaixo, você lembra do primeiro desafio? É o mesmo que perguntar
qual o volume desse bloco retangular, considerando o cubo menor como unidade de volume. Na prática, basta contar a quantidade de cubinhos. Bom, já sabemos que são 60 cubinhos. Contamos um a um. Mas agora vamos criar uma outra estratégia de contagem. Para formar o bloco, podemos começar colocando 5 cubinhos no comprimento. E fazemos isso 3 vezes. Logo, na parte de baixo do bloco, temos 5 vezes 3 cubinhos. E podemos pegar esse conjunto de cubinhos e colocar um em cima do outro. 4 vezes, para formar o bloco original. Logo, multiplicamos por 4. E, ao fazer essa conta, também encontramos 60 como resultado, que, obviamente, foi o mesmo resultado ao contarmos um a um. Ou seja, para calcularmos o volume de um bloco retangular, podemos simplesmente multiplicar as 3 dimensões, ou seja, largura vezes comprimento vezes altura. Vamos ver mais um exemplo. João adora jogos de tabuleiro e coleciona dados. Ele deseja guardar todos os dados que possui em uma caixa cujas dimensões são 20 centímetros, 10 centímetros e 6 centímetros. Se cada dado possui arestas medindo 2 centímetros, quantos dados ele consegue guardar nessa caixa? Vamos começar definindo que 20 centímetros corresponde à largura, 10 centímetros corresponde ao comprimento e 6 centímetros corresponde à altura. Se cada dado possui 2 centímetros de aresta, podemos dividir cada um desses valores por 2 para determinar a quantidade de dados em cada uma das dimensões. Então, temos na largura 20 dividido por 2, 10 dados. No comprimento, temos 10 dividido por 2, 5 dados. E na altura, temos 6 dividido por 2, 3 dados. Agora, vamos formar o bloco retangular correspondente, imaginando todos os dados dentro da caixa. Vamos começar colocando os 10 dados correspondentes à largura. Vamos repetir 5 vezes para formar o comprimento. Por fim, vamos sobrepor essa construção 3 vezes para formar a altura. Observe que encontramos 10 dados na largura, 5 dados no comprimento e 3 dados na altura, conforme tínhamos observado anteriormente. Já sabemos que para calcular o volume de um bloco retangular, nós multiplicamos as 3 dimensões. Logo, temos que fazer 10 vezes 5 vezes 3. E, ao resolver essa multiplicação, encontramos 150. Ou seja, João consegue colocar nessa caixa 150 dados. Bastante coisa, não é mesmo? Vamos ver mais um exemplo onde utilizamos a ideia de volume como capacidade. Preparados? Calcule o volume de água no aquário ao lado, cujas dimensões estão demarcadas na figura. Perceba que a água dentro do aquário é um bloco retangular e já sabemos que para encontrar o volume de um bloco retangular, multiplicamos as 3 dimensões. Ou seja, vamos multiplicar 80 centímetros por 1,10 metros por 30 centímetros. Mas antes de fazer a conta,
temos que transformar para a mesma unidade. Então, vamos transformar 1,10 metros em 110 centímetros. Agora sim, tudo está em centímetros. Vamos então multiplicar 80 centímetros por 110 centímetros por 30 centímetros. E, ao fazer essa conta, encontramos 264.000 centímetros cúbicos. Observe que, ao calcular o volume, trabalhamos com a unidade cúbica. Nesse caso, centímetros cúbicos. E aí, tudo bem? Na aula de hoje, estudamos sobre volume de blocos retangulares. Vimos que, para calcular o volume de blocos retangulares, basta multiplicar as três dimensões: largura, comprimento e altura. E o volume nada mais é do que uma medida de capacidade, ou o espaço ocupado por um objeto. Bom, é importante lembrar que esse conteúdo vocês também encontram no seu material. Foi muito bom estar com vocês em mais uma aula e até a próxima!